Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês sabem, ou talvez não saibam, eu sou Ítalo Marques e esse é o Noir no Ar. E hoje eu venho falar do spin-off de uma franquia de grande sucesso dos cinemas do gênero ação, que finalmente chegou aos cinemas e, ao contrário do que se esperava devido aos comentários que saíram antes do lançamento, ela até que tem agradado o público e crítica. É claro que eu estou falando sobre Bailarina. Então, se você quer saber o que eu achei sobre esse novo filme, é só aguardar aí para depois da vinheta. Bom, antes da gente começar, vocês sabem que eu tenho que vir aqui e pedir para vocês darem like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir, comentar, compartilhar, façam a parte de vocês daí, que a gente faz a parte da gente daqui, para entregar conteúdo para vocês. Não vai custar nada para vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Jabá feito, bora pro tema. Bailarina segue Eve McCarro. Ela tem o pai dela assassinado quando ela ainda é criança e quando ela se vê sozinha no mundo, ela encontra Winston Scott, que é o dono do Hotel Continental de Nova York, e ele a leva para ficar sob os cuidados da diretora lá no teatro. No teatro é imposta a ela a escolha. Ela pode seguir a vida dela sozinha ou ela pode se associar à Rusca Roma, o que vai garantir a ela um futuro, já que o passado dela foi tirado dela sem dó nem piedade quando ela perdeu o único membro da família vivo que ela tinha. Então ela aceita ser treinada pela Rusca Roma, pelas artes dos assassinos, onde ela vai passar 12 anos treinando para se tornar uma Kikimora, que é o nome que se dá aos assassinos formados pela Rusca Roma, que executam missões através dos contratos que pessoas de fora fazem com essa organização. Então, a partir daí, ela começa a executar missões para a Rusca Roma, até que uma dessas missões, um desses trabalhos, leva ela a se deparar novamente com um grupo que foi responsável pela morte do pai dela, que é liderado por um homem chamado apenas de Chanceler. A partir disso, ela vai começar sua jornada implacável de vingança, onde ela não vai medir esforços para chegar até o homem responsável pela morte de seu pai. Ainda que no meio do caminho ela descubra que essa organização está mais relacionada a ela do que ela pode imaginar. Olha, muito se especulava em torno do êxito desse filme. Primeiro porque quando houve a exibição teste dele, a primeira exibição teste, os resultados foram desastrosos. Ninguém gostou, falaram que o filme era fraco, que o filme era ruim e aconselharam refazer algumas coisas. O que levou o filme a processos de refilmagem para que a história se tornasse gostável aos olhos do público. E aí isso já diminui a credibilidade do filme, porque a gente sabe que nem sempre quando o filme é refeito para funcionar, ele de fato funciona. Pode apenas ser uma tentativa de melhorar que muitas vezes sai pela culatra, porque quando você faz uma exibição teste e o filme soa péssimo, você já está meio descrente dele. Então quando você volta para tentar melhorar, você já não está mais com aquele mesmo gás de querer que ele funcione. Porém, eu devo dizer que esse filme aqui foi uma exceção à regra. Porque se a exibição teste foi tão desastrosa quanto disseram, o que eu vi no produto final funcionou muito bem. Uma protagonista que gera empatia com o público facilmente. A história dela é fácil de você comprar, de você se identificar, de você torcer. Nós temos sequências de ação que, apesar de numerosas, porque são muitas, quase ininterruptas no filme todo, são muito boas, são muito criativas, não lhe cansam em momento nenhum, porque cada uma tem uma particularidade que diferencia ela da outra. Então é um filme que ele mantém o fôlego dele de ação, o que é uma dificuldade, porque às vezes nós vemos coreografias de luta repetitivas e que acabam entediando o público, apesar de ter o intuito de manter você ali vidrado na tela. Esse filme ele consegue executar essa missão de trazer várias cenas de ação, uma atrás da outra, e sempre sendo inventivas, sempre inovando, sempre trazendo algo de diferente em relação ao anterior. O filme te prende também com muita facilidade, porque os personagens apresentados nele, alguns já familiares para quem acompanha a franquia John Wick, prendem sua atenção, captam ali você para dentro daquela história. Nós temos o retorno dos personagens do Hotel Continental de Nova York, o retorno de John Wick em alguns momentos aqui nesse filme. Nós temos o retorno da diretora, a líder ali da Rusca Roma, quem administra aquela organização. Tudo isso já faz com que você se sinta familiarizado com aquela história, apesar de ser uma história que independe
do universo de John Wick. Cruza caminhos, de fato, com a jornada do protagonista da franquia, mas a história dele independe disso. A história desse filme, ela funciona por si só, porque é uma história sobre outra personagem, é a jornada dela, a jornada de vingança dela. Então, o filme, ele funciona muito bem, ele é ágil, ele não cansa. Uma das coisas que eu gostei muito dele foi o fato dele não ser megalomaníaco com relação à duração dele. Se tem uma coisa que eu critiquei em John Wick 4, foi justamente o fato do filme ser muito extenso. Ele arrasta muita coisa para fazer com que o filme seja longo. Tem coisas que você vê que não precisariam estar ali. Tem sequências que acabam sendo longas demais, as sequências de ação, e você acaba se entediando ali no meio. Principalmente, como eu já falei no vídeo de análise do próprio filme, a sequência ali na escadaria da Basílica do Sagrado Coração, em Paris. Eu acho que aquilo ali para mim foi o ápice do quanto eles tentaram arrastar aquele filme, porque nós temos uma sequência extremamente longa e repetitiva, e é bem chato. E esse filme aqui, ele condensa a história dele em uma duração ali de pouco mais de 2 horas, 2 horas e 5, acredito eu. E funciona muito bem, porque o ritmo funciona bem. Tem história para ser apresentada no decorrer de todos esses 125 minutos. Não é o mesmo que se pode dizer do quarto filme de John Wick. Porém, se por um lado esse filme tem pontos positivos por ser extremamente ágil, por outro, ele também tem pontos negativos. Devido ao fato de que o roteiro é extremamente objetivo e direto, por muitas vezes, alguns detalhes do enredo acabam não tendo o impacto que eles deveriam ter, pelo fato de que o filme não tem tempo para segurar e se ater muito àquele momento ali. Então, tem revelações ali que deveriam causar mais impacto, mas que não causam, porque o filme também se preocupa muito em vamos passar com isso que o pessoal não gosta de ver conversa, vamos ver o povo lutar. E aí, a gente acaba perdendo um pouco desse lado mais dramático da narrativa em nome da ação ininterrupta e sem fôlego que o filme quer trazer para você quase que o tempo todo. E isso é sofrível, porque o filme ele já não tem uma narrativa muito detalhada nem muito elaborada. Nós temos a clássica trama de vingança, você matou meu pai e agora eu vou matar você. É assim que o filme funciona. Então, tudo que pudesse ser trazido de diferencial para dentro dessa história era bem-vindo. Então dava para eles terem despendido mais alguns minutos, mais um tempo de tela, em cima dos conflitos e das revelações que o filme traz. Nós temos discussões de menos de 2 minutos e pronto, corta, vamos para outra cena agora de ação, de luta e tiroteio. É isso que o filme prioriza aqui. E é isso que eu acho que eles poderiam ter tido um melhor cuidado, para que o filme tivesse uma qualidade ainda maior. Não que seja um filme ruim. Todo mundo gosta de um pouco de porradaria pela porradaria. Mas, às vezes, dá para intercalar essas sequências com um pouco mais de cérebro, um pouco mais de elaboração dentro do roteiro. Esse filme poderia ter feito isso. Porém, já que foram priorizadas as sequências de ação, vamos dar o devido crédito a isso. O diretor, Len Wiseman, sabe dirigir esse tipo de sequência. Os enquadramentos são muito bons, são inovadores. Ele posiciona a câmera de ângulos muito interessantes de se assistir. Nós temos uma fotografia muito boa, coreografias de luta muito bem executadas também, principalmente porque são muito variadas. Então, para diferir uma da outra deve ter sido extremamente difícil, e eles conseguem fazer isso com muita qualidade. Nesse filme aqui temos um excelente trabalho de atores e um excelente trabalho de atuação também, porque Ana de Armas segura essa protagonista com muita força e muita dedicação, principalmente em questões físicas, porque esse filme leva ela a explorar bastante a questão do físico dela para as cenas de luta. Nós temos também o retorno ali de Anjelica Huston fazendo a diretora, e nunca é demais ver a Anjelica Huston em cena, porque ela é uma atriz fantástica, e apesar dela não ter muito tempo de tela, ela impõe a autoridade que ela precisa impor dentro do filme, dentro dos poucos minutos que ela tem ali, no decorrer da duração dele. Nós temos, como eu já disse, personagens da franquia John Wick que retornam para esse filme aqui. Então nós temos Ian McShane fazendo Winston Scott, nós temos Lance Reddick fazendo ali a última participação dele em um filme, porque ele faleceu precocemente, e ele está aqui interpretando Sharon a última vez, que é o concierge do Hotel Continental de Nova York. Nós temos Keanu Reeves provando mais uma vez que o carisma sobrepõe o talento, no caso dele, e algumas participações de personagens novos, como Norman Reedus fazendo Pine, que é
um personagem com quem a protagonista aí vai se deparar em certo momento e que vai ter o enredo atrelado a ela ali no decorrer do filme, desde o momento em que ele aparece até a conclusão da história. E Gabriel Byrne fazendo o papel do chanceler, que é um vilão do qual eu esperava mais. Ele é aquele arquétipo de personagem extremamente poderoso, extremamente maléfico, mas que não executa nada com as próprias mãos. Ele depende dos soldados dele, ele dá ordens para executar, e é apenas isso. Nós não temos nenhum confronto direto dele com ninguém, nenhuma cena de luta, então ele não é um personagem que apresenta muita ameaça em pessoa. Então é algo que deixou a desejar para mim também. Eu acho que esse vilão poderia ter sido um pouquinho melhor. Causa raiva? Causa. Dá vontade de ver ele morto? Dá. Mas não pelo fato dele fazer algo com as próprias mãos. Não pelo fato dele ir diretamente ao confronto. E sim pelo fato da covardia dele. Então, eu acho que para um filme com um peso tão grande em cima das cenas de ação, um vilão com um pouco mais de habilidade de luta teria sido melhor. E gostaria também de falar sobre a participação de David Castaneda. Ele aparece apenas no início do filme, mas ele fornece uma sequência inicial maravilhosa. Então, embora ele não esteja no filme todo, para mim ele foi um destaque dentro da história de toda forma. Portanto, se vocês estão preocupados sobre a qualidade desse filme, se vale a pena ir conferir, se ele está dentro dos padrões daquilo que a gente vê em John Wick, pode ir sem medo, porque ele tá, sim. Inclusive, ele traz coisas que eu acho que se perderam dentro da franquia John Wick, que se deve ao fato de nós termos ali um balanceamento de humor dentro das cenas de ação. Em certo momento na franquia John Wick, nós tivemos o humor sendo colocado totalmente de lado e apenas ação pela ação, e esse filme aqui ele ainda consegue balancear um pouco de humor dentro dele. Então é algo que ele traz de volta da franquia John Wick, e eu gostei bastante de ver isso no filme. Então, se você quer se divertir com um filme de ação que vai lhe intrigar, que vai lhe entreter ali dentro da duração dele, vai conferir Bailarina, que você não vai se arrepender, você vai gostar bastante. Então é isso, galera. Essa foi minha opinião sobre Bailarina. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noah, comentar, compartilhar, manda esse vídeo aí pra galera que curte os temas que a gente traz aqui, os debates que a gente levanta, mas que ainda não sabe que a gente existe. Não pede pra pessoa se inscrever não, deixa ela vir, ter a própria experiência, e aí ela decide se inscreve ou não. Não vai custar nada pra vocês, vai ajudar bastante a gente, e desde já a gente agradece demais. Se você é novato, vai ter mais vídeos linkados aqui no card para você conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui no Noah. Se você é veterano, eu te agradeço por ter visto esse vídeo até aqui. Eu aguardo todos vocês na próxima, sendo novatos ou veteranos. E até lá, tchau!